Começando o quarto dia do Desafio TST 2021. Hoje a gente preparou uma aula, modéstia à parte, uma aula incrível para vocês sobre adicional de periculosidade, com muito conteúdo aqui envolvendo tanto questões processuais quanto questões de direito material. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante essa aula aqui do dia 4. E agradeço muito a participação, o engajamento de todo mundo. A gente teve muito pouca baixa do primeiro dia para cá. Nós estamos com mais de 100 pessoas, mais de 2.100 pessoas participando do desafio. Realmente é um marco, é muito incrível. O engajamento, a quantidade de pessoas, e isso acaba fazendo ter muito mais sentido, esse nosso empenho, esse investimento de tempo, que a gente acaba dedicando para vocês. Então, muito legal a dinâmica do evento. Eu estou só abrindo aqui a live pelo computador para eu poder acompanhar e gravar também as manifestações. Só um segundinho. Beleza, então vamos lá, tá tudo pronto aqui para a gente começar. Alguns pequenos avisos, A gente deixou os grupos, abertos. Lá por volta das 10 horas eu vou fechar. Então até 10 horas, se vocês quiserem interagir, apresentar alguma dúvida, e também aqueles que não se apresentaram ainda, para a gente poder registrar o nome de cada um, para ver quem está participando do desafio, vocês podem proceder a isso no chat. Eu pergunto a vocês aí se tá ok, porque para mim aqui, não sei se é um problema no computador, tá bem parado aqui a live. Então tá tudo certo, pessoal? Tá certo, beleza. Vamos lá. Hoje ao final, vocês fiquem atentos, Ao final, quem quiser fazer pergunta ao vivo aqui, vai poder pedir para entrar aqui na live. Então eu quero ver se a gente atende pelo menos 2 pessoas, a depender do tempo que for gasto na pergunta, que é uma forma da gente interagir um pouco mais. E assim que terminar, no final da live, eu vou fazer o sorteio das 2 pessoas que vão participar da atividade comigo, da análise técnica de peça processual, que pode ser uma defesa ou uma petição inicial, conforme foi noticiado ontem. Tá bem complicado aqui o computador mesmo, não está registrando nada aqui do chat. Deixa eu só tentar uma última alternativa, mas não tem nada não. Se eu não conseguir abrir, eu vou para no final da live eu copio do celular mesmo. As mensagens que estão rolando por aí. Bom, hoje nós vamos tratar do adicional de periculosidade, um tema essencialmente prático, que tem muitas polêmicas, muitas divergências e muita jurisprudência referenciada. A Amora hoje aqui começou com a cachorra aqui. Amora! Amora! Ao vivo bom é isso, gente? Tem que ter essas interações para ver que a gente está em casa e tal. Mas vamos lá, o pessoal recebeu já o PDF da live. Vamos começar aqui, porque tem muito assunto para tratar com vocês. Primeiro, se o reclamante está trabalhando, o juiz deve, até para delimitar a execução, o juiz deve determinar, na fase de execução de sentença, a incorporação
do adicional de periculosidade ao salário. Isso está lá na OJ 172, né? Orientação Jurisprudencial 172 da SDI 1, que menciona que condenado ao pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade, a empresa deverá inserir mês a mês, enquanto o trabalho for executado sob essas condições, o valor correspondente na folha de pagamento. E o entendimento do TST, inclusive, é que se aplica essa perspectiva para todas as situações de parcelas salariais que são pagas mês a mês. O TST admite, por exemplo, condenação da empresa, mesmo de ofício, para as parcelas vincendas de hora extra. Por exemplo, né, enquanto a empresa não resolver pagar as horas extras deliberadamente no contra-cheque, a decisão judicial poderia valer nesse sentido, para não precisar o trabalhador ficar abrindo uma ação atrás da outra para pleitear direitos decorrentes dessa prestação de serviço. Então seria nesse sentido a OJ 172. Outro aspecto importante é que a apuração do adicional de periculosidade, isso vale também para a insalubridade, deve ser feita mediante perícia judicial. E o perito deve ser um médico ou engenheiro do trabalho. Havia uma ideia, quem pensasse, que peritos que fossem engenheiros fariam perícias de periculosidade e aqueles que fossem peritos médicos fariam da insalubridade. Mas o TST, na OJ 165, orientação jurisprudencial 165 da SDI 1, o TST fala que tanto faz, né? Então o artigo 195 da CLT não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização ou classificação da insalubridade ou periculosidade, bastando para a elaboração do laudo seja o profissional devidamente qualificado. Então, o perito tem que mostrar, ao se cadastrar no tribunal, né, hoje o cadastro é unificado no tribunal de acordo com o novo Código de Processo Civil, ele demonstra que ele está capacitado para realizar aquela prova, mas pouco importa se o perito for médico ou engenheiro do trabalho, ele estará autorizado a fazer tanto a perícia de periculosidade quanto a perícia de insalubridade. Então seria nesse sentido. Agora, é importante lembrar que, embora o artigo 195 da CLT exija a perícia para apuração da periculosidade, a jurisprudência do TST vem relativizando algumas situações em que se considera desnecessária a perícia. A primeira delas é aquela situação em que a empresa paga espontaneamente o adicional de periculosidade no contra-cheque, né? Então consta lá a rubrica adicional de periculosidade, mas a empresa paga 10%, 15%, 20% do adicional de periculosidade, quando na verdade o adicional de periculosidade ele sempre será de 30% sobre o salário contratual do empregado. Então, nesse caso, a empresa paga lá o adicional de periculosidade na base de 10%, 15%, 20%, e quando o empregado entra com a ação para pleitear as diferenças para dar os 30%, aí a empresa alega que ele não teria direito aos 30%, porque a atividade nem perigosa era, que a empresa resolveu pagar por mera deliberalidade, né? Por mera liberalidade, melhor dizendo, quase não saiu a palavra aqui. Então vem o TST na súmula 453, na súmula 453 do TST, e fala que o pagamento do adicional de periculosidade é efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a caracterização da prova técnica exigida pelo artigo 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas. Então é nesse sentido, se o trabalhador
já recebe, né, se o trabalhador recebe o adicional de periculosidade no contra-cheque, é fato incontroverso que o trabalho dele é perigoso. Então não precisa de perícia, o juiz vai simplesmente mandar apurar a diferença do adicional. Outra questão aqui, eu até no PDF saiu uma decisão aqui de contrabando de insalubridade, aí vocês que estão com o material aí desconsiderem, mas tudo bem, não prejudica, é só que veio uma decisão aqui que não precisava. Além disso, eu posso indeferir a perícia em alguns casos, né? Por exemplo, que eu trago aqui uma decisão da 6ª turma do TST, caracterização de periculosidade para o bombeiro civil. O bombeiro civil tem direito ao adicional de periculosidade pela Lei 11.901 de 2009. E a lei caracteriza que é bombeiro civil aquele empregado que trabalha na prevenção ou combate a incêndio na empresa. Então, se ele é, por exemplo, brigadista na empresa, ele está classificado como bombeiro civil. Eu não preciso fazer, segundo a jurisprudência pacífica do TST, eu não preciso fazer perícia de insalubridade, de periculosidade nesse caso, porque o adicional de periculosidade, ele é pago não pela situação concreta vivenciada pelo trabalhador, que possa estar sujeito todos os dias, né, a um risco de queimadura por conta de fazer prevenção de incêndio. O que o TST aponta é que o adicional previsto na Lei 11.909, ele é devido tão somente pela circunstância de exercício da função de bombeiro civil. Então não precisa fazer perícia também para esse tipo de situação, né? Tranquilamente o juiz vai poder deferir o adicional de periculosidade. Um outro caso que eu trago aqui é que cabe, aqui não tem OJ, não tem súmula, mas é uma jurisprudência bem firme do TST. É que a NR16, que trata do adicional de periculosidade, né, a norma regulamentadora do antigo Ministério do Trabalho, ela classifica como uma das hipóteses que geram direito ao adicional de periculosidade a situação de existência de transporte de combustível. Então, no caso de combustível líquido, vai ter direito ao adicional de periculosidade aquele empregado que estiver transportando acima de 200 litros de combustível. Mas aí fica a dúvida, no caso dos caminhões que têm tanque suplementar. Esse tanque suplementar geralmente é ou para fazer funcionar o baú frigorífico do caminhão, ou principalmente muitas transportadoras acoplam um tanque suplementar de 500, 600 litros de combustível para aumentar a autonomia do caminhão. Aí fica um problema, porque a NR16 fala que não vai ser computado na quantidade transportada o combustível destinado a consumo próprio do veículo. No entanto, a jurisprudência do TST é pacífica, eu deixei uma decisão para vocês no PDF, é pacífica no sentido de que esse tanque suplementar vai configurar o adicional de periculosidade desde que o tanque suplementar tenha capacidade superior a 200 litros. Né? Então, ainda que seja para consumo próprio do veículo, caracterizaria a periculosidade. Outra situação é que a partir de dezembro de 2012 foi mudada a CLT no artigo 193 e passou a constar o direito de periculosidade por risco de violência urbana, né? Risco de agressão física. Só que, na época, esse dispositivo da CLT, que é o artigo 193, ele demorou quase um ano para ser regulamentado. E aí ficou a dúvida se o trabalhador teria direito ao adicional de periculosidade. Vigilante, por exemplo, é o caso típico, né? Vigilante armado vai ter direito a esse adicional. Ficou a dúvida se ele teria direito ao adicional antes da regulamentação da lei. Né? Então, nesse sentido, o TST pacificou a jurisprudência no sentido de que só cabe esse adicional por risco de violência física
a partir de 3 de dezembro de 2013, que foi quando foi regulamentado lá na NR 16 essa possibilidade de periculosidade. E aí eu trago também decisões em que o TST faz a distinção entre o vigia e o vigilante, para concluir que o vigia, que é aquele que faz guarda patrimonial não armada, né, que ele mais olha ali o ambiente de trabalho, e se tiver algum problema, não cabe ao vigia ir para o embate com marginais, né? A função dele é chamar a polícia, chamar a empresa de segurança que atue em favor daquele empregador. Então, a jurisprudência do TST é pacífica de que somente o vigilante e não o vigia vai ter direito ao adicional de periculosidade. Eu deixei um aviso aí, um anúncio no PDF, que dia 21 de janeiro, muita gente mandou mensagem ontem perguntando o que é isso, como é que funciona. Dia 21 de janeiro nós vamos abrir a turma 2 da Comunidade Notável de Prática Trabalhista. Essa comunidade é um curso completo de prática trabalhista, né, com aulas que ficam tanto ao vivo quanto gravadas, né, há uma intensa produção para os alunos. Geralmente são 2 aulas por semana ao vivo, e depois, quem não puder assistir ou quiser ver de novo, as aulas vão para uma plataforma. E tem algumas aulas que vão direto para a plataforma sem ser ao vivo também. E tem uma intensa interação, né, inclusive com os professores, né, para os alunos poderem fazer perguntas. Tem uma comunidade secreta, inclusive, do Facebook, para a interação dos alunos e também com os professores. Os professores dessa comunidade somos eu, Antônio Humberto, que é meu irmão, né, meu parceiro aqui do Trabalho Notável, e foi conselheiro do CNJ, é juiz da 6ª Vara do Trabalho de Brasília. A Carolina Tupinambá, que é advogada no Rio de Janeiro, tem pós-doutor, um currículo invejável. Inclusive hoje a Carol e o Antônio Humberto estarão aqui no nosso perfil às 11 horas da manhã com uma live sobre a jurisprudência trabalhista do Supremo em 2020. Estão conosco ainda o Luciano Martinez, que dispensa apresentação, né, um dos maiores autores hoje de direito do trabalho do país, né, o curso dele na editora Saraiva, né, extremamente recomendado, um livro muito, muito massa. E o Luciano escreve várias obras de direito previdenciário também, então ele vai dar algumas aulas de previdenciário na comunidade. E o Rafael Lara, que é conselheiro federal da UAB e professor de direito do trabalho também. Então a turma vai abrir dia 21 de janeiro. O pessoal que tiver interesse já pode entrar na lista VIP para receber informações, enfim. Vamos dar sequência aqui. Outro ponto seria a possibilidade de adicional de periculosidade por risco de choque elétrico. Antes da mudança da lei em dezembro de 2012, a periculosidade era devida para os eletricitários, e por interpretação é que o TST estendeu o direito dos eletricitários para outros empregados que trabalhavam sujeitos à condição de risco de choque elétrico. Hoje está na CLT, né, a lei dos eletricitários foi revogada e a CLT consta que cabe a periculosidade pelo risco de choque elétrico. E aí vem a OJ 324 e esclarece, né, qual seria essa hipótese. A OJ anterior, inclusive, à mudança da lei. Diz aqui que é assegurado o adicional de periculosidade apenas aos empregados que trabalham em sistema elétrico de potência em condições de risco ou que o façam com equipamentos e instalações similares que ofereçam risco equivalente, ainda que em unidade consumidora de energia elétrica. Então, um eletricista numa indústria, por exemplo, né, que é uma unidade consumidora de energia elétrica, ele pode ter direito ao adicional de periculosidade, desde que constatado por perícia que ele estava sujeito a risco de choque elétrico. Uma outra hipótese, a OJ 347 da SDI 1, fala do risco de choque elétrico para os empregados
de TV a cabo, né, ou de empresas de telefonia, porque a questão aqui é que os postes foram feitos para energia elétrica, mas as empresas de telefonia e de TV a cabo é muito comum elas usarem, né, os postes de energia elétrica, e por conta disso, ao subir no poste para fazer manutenção, reparação de uma linha aérea de telefonia, de TV a cabo, esses empregados estão no mesmo risco dos empregados da companhia elétrica. Então, por isso, a OJ 347 diz aqui que é devido ao adicional de periculosidade aos empregados cabistas, instaladores, reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde que, no exercício de suas funções, fiquem expostos a condições de risco equivalente às do trabalho exercido em contato com o sistema elétrico de potência. Tanto que, infelizmente, né, a gente vê no noticiário, volta e meia, acontece notícia de algum funcionário dessas empresas, em especial terceirizadas no setor de telefonia ou de TV a cabo, um empregado que morreu eletrocutado, né? Então, realmente há um risco extremo de choque elétrico nesse tipo de atividade. Outra situação que a gente aponta aqui é o adicional de periculosidade por abastecimento, né? Então, o abastecimento é uma situação prevista lá na NR16, e aqui o TST esclarece algumas situações. Por exemplo, a súmula 39, né? Súmula 39. Os empregados que operam bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade. Então, se o empregado é frentista de posto, ainda que seja um posto de gasolina particular da empresa, né? Algumas transportadoras em especial montam uma estrutura lá de posto de combustível interno, né? Então tem um empregado lá que faz a operação da bomba de combustível. Ele vai se enquadrar na súmula 39 e vai ter direito ao adicional de periculosidade. Porém, olha só, muita atenção, principalmente quem advoga para a empresa. O TST faz uma distinção. O direito ao adicional de periculosidade é só para aquele indivíduo que está operando a bomba de gasolina. Aquele empregado que só acompanha, né, que ele está dentro do veículo, ele desce do veículo e fica por ali na área de risco durante o abastecimento, ele não vai ter direito ao adicional. Tá? Muita atenção em relação a essa situação. Então eu já vi processos na Justiça do Trabalho em que a empresa deixava todo motorista de caminhão fazer o abastecimento do seu veículo, né? Então, num caso desse é um horror, porque a empresa vai ter que pagar o adicional de periculosidade para todos os motoristas, né? Porque todos operam a bomba de combustível. Então, é mais jogo para a empresa destacar um funcionário para ficar exclusivamente ativando na bomba de gasolina, né? Então, veja aí, eu estou sem visão aqui do que está acontecendo no chat, mas eu vou ler as mensagens depois pelo celular, né? Mas está bacana, muita gente presente. Vi aí gente falando de periculosidade. Tem um aluno nosso que está tanto no Expert em Recursos de Revista quanto na comunidade notável de prática trabalhista, que é o Aderson, que é advogado, e ele tem formação de químico. Aderson Pessoa Júnior, está aí na live, é um dos caras que mais conhece periculosidade e insalubridade entre os advogados que eu conheço, né? Até pela formação dele de químico. Então, um grande abraço, faço o registro que eu vi ele passando aqui pela live. Tanto o TST faz essa distinção de que só cabe para quem faz a operação de abastecimento, é que o TST editou a súmula 447. Pela súmula 447, os tripulantes sobre permanência a bordo durante o abastecimento de aeronave, né? Então é muito comum, né, o avião ter uma determinada parada em que ele vai ter abastecimento, e pode ser que os tripulantes permaneçam, porque dependendo do abastecimento, os próprios passageiros podem permanecer na aeronave, né? Então diz aqui a súmula
447 do TST. Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que no momento do abastecimento da aeronave permanecem a bordo não têm direito ao adicional de periculosidade a que alude o artigo 193 da CLT. Então, às vezes fica o piloto, os comissários de bordo, às vezes entram empregados de serviços auxiliares de limpeza, né? Esses empregados não terão periculosidade só por causa do abastecimento, se eles não lidam com o abastecimento e sim estão engajados em outras atividades. Agora, por outro lado, é importante a gente registrar que o TST ele vem definindo o adicional de periculosidade mesmo para aquele indivíduo que não está sujeito todos os dias à exposição ao risco de perigo. Então eu deixei para vocês aqui uma decisão da SDI no PDF e eu queria contar rapidamente aqui essa decisão. Todo processo tem sua história, né, mas esse caso foi interessante porque eu estava lá convocado no TST e acompanhei essa sessão. O debate foi bem rico à época. Olha só, gente, o que era o caso? O empregado era motorista carreteiro numa empresa do Paraná e pelo serviço dele, ele tinha que atravessar a fronteira da Argentina algumas vezes por mês. E aí o curioso é que na Argentina tem sistema de self-service de combustível, né? Então os postos podem trabalhar sem ter o frentista de posto. Por conta desse indivíduo, umas 5 vezes por mês, ele abastecer a aeronave. Se puder, água, por favor. Umas 5 vezes por mês, como ele parava no posto para poder voltar para o Brasil e ele mesmo operava a bomba, né, para comprar o combustível, porque não tinha frentista no posto, nesse caso o TST entendeu que ele tem direito ao adicional de periculosidade, né? Então o que importa é que está operando. E quando a gente fala em abastecimento, a gente vai ver aqui que não é só de veículo, né? De veículo normal, né? De caminhão, de carro. Ainda tem outras informações para a gente passar para vocês aqui. Bom, outra situação seria o adicional de periculosidade por armazenamento de combustível, né? Então a empresa, por algum motivo, ela precisa manter combustível estocado no local de trabalho, né? Então, o exemplo que a gente poderia dar aqui, tem uma OJ do TST, que é a OJ 385. Essa OJ pode ser chamada da OJ da Telefônica em São Paulo, né? Antiga Telesp. O que é a situação? A antiga Telesp, hoje Telefônica, tem um espigão na Avenida Paulista, onde estão os seus supercomputadores, né? A sua base de dados. Então, se tiver uma queda de energia, o sistema pode entrar em colapso. A empresa tem, então, nesse prédio, ela tem no subsolo um armazenamento bem substancial de óleo diesel, com vários geradores que possam sustentar a manutenção do sistema, dos computadores, caso acabe a energia elétrica. Então esse combustível está no subsolo. A NR16 fala que vai ter direito ao adicional de periculosidade quem estiver dentro da área de risco, né? Então, se a gente for contar o raio de distância do subsolo onde está o óleo diesel para determinados andares do prédio, a distância é maior do que a prevista na NR16. Mas aí vem o TST na OJ 385 e fala que é devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve as atividades em edifício, construção vertical, seja em pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável em quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área interna da construção
vertical. Isso é óbvio. Se tiver uma explosão, né, pode ser que o prédio todo vá ser abalado, não só aqueles andares que estão na linha de risco. Então, nesse sentido, é que vem a OJ 385. A matéria chegou no Supremo Tribunal Federal com base na violação ao princípio da legalidade, porque a NR16 não tinha previsão explícita acerca disso, mas o Supremo recusou a repercussão geral. Então, vale o que decidiu o TST. Agora, é importante situar vocês que recentemente teve uma mudança na jurisprudência sobre essa questão de armazenamento de combustível. Qual foi a mudança? É que há um tempo atrás o TST entendia que a NR16 não especificava qual a quantidade mínima de combustível estocado para configurar a periculosidade. E hoje o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, é que só vai configurar a periculosidade se houver armazenamento de no mínimo 250 litros de combustível, tá? Então teria esse parâmetro, 200 litros para o transporte, 250 litros para o armazenamento. Outra questão aqui interessante é a base de cálculo do adicional de periculosidade. O adicional é pago com base em 30% do salário contratual, excluídas as gratificações, participação no lucro e prêmios. Por isso, a súmula 70 do TST fala que o adicional de periculosidade não incide sobre os triênios pagos pela Petrobras. Então, triênio é uma gratificação por tempo de serviço. Não integraria, portanto, a base de cálculo do adicional de periculosidade. Agora, trago uma questão bem interessante para vocês, que é a circunstância que sobre o eletricitário, né, em relação ao eletricitário, a lei específica da categoria dizia que o adicional de periculosidade era de 30% sobre o salário, ponto final. Não fazia essa exclusão, né, de excluídas gratificações, por exemplo. E por isso, o entendimento do TST sempre foi de computar toda a base salarial do eletricitário no adicional de periculosidade. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial 279. A OJ 279 diz que o adicional de periculosidade dos eletricitários deverá ser calculado sobre o conjunto de parcelas de natureza salarial, né? Então, todas as verbas salariais entravam no cômputo do adicional de periculosidade do eletricitário por conta da Lei 7.369, que era a lei que garantia o adicional para os eletricitários. Só que essa lei foi revogada pela Lei 12.740, que foi a lei que mudou o adicional de periculosidade lá na CLT. E passou a constar o risco de choque elétrico, né? Que não é só o eletricitário. Constou expressamente na lei, na CLT, que o risco de choque elétrico também é hipótese de perigo. Agora, essa súmula, aí tem uma súmula que é a 191, súmula 191, que trata da base de cálculo do adicional de periculosidade, em especial com essa mudança da lei, porque foi revogada a lei do eletricitário que garantia a norma mais favorável. Com a revogação da lei, o adicional do eletricitário hoje é o mesmo da pessoa, da periculosidade em geral lá da CLT, que seria 30% em cima do salário contratual, excluídas as gratificações, né? No entanto, o TST achou uma solução para essa questão de direito intertemporal, né, de incidência dessa mudança, que é muito importante que vocês compreendam. Olha só, o adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre o acréscimo de outros adicionais. Então essa é a lógica. Pela CLT, o adicional de periculosidade é só sobre o salário básico. Se tiver qualquer gratificação, não entra aqui na conta. 2. O adicional de periculosidade do empregado eletricitário contratado sob a égide da Lei 7.369 deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial.
não é válida a norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico. Então, quer dizer, quem entrou antes da mudança da lei, a mudança foi prejudicial aos trabalhadores, quem entrou na empresa antes da mudança da lei tem direito adquirido a aplicação da regra antiga mais favorável. E aí vem o item 3. A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovido pela Lei 2.740 atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico. Gente, essa é a discussão da reforma trabalhista, tá? Se a reforma aplica ou não aos contratos de trabalho iniciados antes de 11 de novembro de 2017. Então, muita gente seguia pela súmula 191, porque aqui nessa súmula 191, o TST adotou a tese de que mudança legal que prejudica o trabalhador não alcança os contratos de trabalho em curso no momento da mudança da lei. Então, essa discussão vai ser levada a cabo pelo TST, embora várias turmas do TST já se pronunciaram que a reforma trabalhista seria aplicável aos contratos em curso no dia 11 de novembro de 2017. Até agora a gente só tem decisão explícita da 6ª turma do TST negando a aplicação da reforma trabalhista para os contratos iniciados antes da vigência da Lei 3.467. Eu queria até dizer que eu tive um atraso aqui na nossa programação, mas anteontem a gente gravou o curso de jurisprudência trabalhista envolvendo a reforma, né? A reforma trabalhista na jurisprudência do TST e do STF. Esse curso vai ser disponibilizado também de forma gratuita para quem estiver na lista VIP da comunidade notável de prática trabalhista. Quem recebeu o PDF tem um banner lá no meio do PDF com um número de WhatsApp, onde vocês podem, por esse WhatsApp, pedir para entrar na lista VIP da comunidade notável. Essa lista VIP geralmente tem alguma condição especial para quem quiser fazer a matrícula. Inclusive o pessoal perguntou para mim ontem se quem está no desafio vai ter desconto para fazer a matrícula na comunidade notável de prática trabalhista, né? Eu já acionei a empresa que tem a gestão do curso para ver essa possibilidade, e aí semana que vem eu aviso vocês acerca dessa possibilidade, porque a matrícula começa dia 21. Vamos dar sequência aqui. Adicional de periculosidade por exposição intermitente ou eventual. A exposição intermitente é aquela que o empregado não fica o período inteiro da prestação de serviço sujeita à condição de risco. Então, uma hora ele está na condição de risco, outra hora ele não está. Então, o TST na súmula 361 indica que o trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral, porque não tem previsão legal de proporcionalidade. Mesmo que eu fique lá alguns minutos ao longo do dia, eu vou receber o adicional de periculosidade por inteiro, em cima do salário inteiro, e não só sobre o tempo de exposição ao risco. A súmula 364, por sua vez, menciona sobre a habitualidade do risco, né, de perigo. Então menciona aqui que a súmula 364 tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se à condição de risco, indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito, ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Agora, a gente não tem uma definição na NR 16 sobre o que vem a ser esse tempo extremamente reduzido, tá, gente? Então, o que vai acontecer aqui? Vou dar um exemplo que eu constei aqui no PDF para vocês. O empregado abastecia uma empilhadeira, né? Então, a empilhadeira ela tem botijão de gás.
Então menciona aqui, o reclamante realizava a troca de botijão de gás da empilhadeira diariamente por aproximadamente 4 minutos. Por causa de 4 minutos em 8 horas de jornada, o TST manda pagar o adicional de periculosidade e é sobre o tempo inteiro, né, de prestação de serviço. Constei aqui decisão também sobre motociclista. Quem trabalha com motocicleta, mesmo que não seja motoboy, a pessoa é vendedor e a empresa exige a motocicleta para o trabalho, para o deslocamento entre as visitas de um cliente e outro. Nesse caso, o adicional de periculosidade será devido. Apenas há uma situação que o pessoal de uma associação de fabricantes de refrigerantes e também a associação de atacadistas e distribuidoras de produtos industrializados conseguiram uma liminar na Justiça Federal e por isso, em um determinado tempo, não coube o adicional de periculosidade para esses trabalhadores, né? Então, mas o motociclista tem direito também ao adicional de periculosidade. Outra questão que o TST resolveu no incidente de recurso repetitivo é que não cabe acumulação dos adicionais de periculosidade e de insalubridade. Então o TST firmou, inclusive, tese jurídica acerca dessa matéria, né? Deixa eu ver se tem a tese aqui. Exatamente, olha só qual foi a tese. O legislador, no artigo 193, parágrafo 2º da CLT, ao facultar ao empregado a opção pelo recebimento de um dos adicionais, por certo, vedou o pagamento acumulado dos títulos sem qualquer ressalva. Então, a tese aqui, o artigo 193, parágrafo 2º da CLT, foi recepcionado pela Constituição Federal e veda a acumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos. Então, o TST não aceita de jeito nenhum fazer pagamento cumulado dos adicionais de insalubridade e periculosidade. É um ou outro, o empregado até pode formular pedido dos dois, mas lá na execução, na hora da liquidação do cálculo, na hora da liquidação da sentença, o empregado vai ter que fazer a opção para dizer qual dos dois adicionais ele quer receber, tá, gente? Seria nesse sentido. Não cabe, portanto, acumulação dos adicionais. Havia toda uma tese em cima, inclusive, do controle de convencionalidade, né, pelas convenções 148 e 155 da OIT. Agora, é verdade que essas convenções não tratam de adicional de insalubridade e de periculosidade. O que essas convenções dizem é que na Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho, todos os riscos encontrados no local de trabalho devem ser considerados na fixação dessa política nacional. E por conta disso, houve quem entendesse que a Convenção 148 e a Convenção 155 da OIT atrairiam a aplicação de que caberia o pagamento do adicional de insalubridade e de periculosidade de forma cumulativa. Eu quero dar um aviso, para registrar a presença, quem em outros dias já deixou o nome, tá, gente? Vocês comentando aí no chat, preferencialmente com a hashtag Desafio TST 2021, já é o que basta, tá, gente? Aí a gente vai pegando das lives anteriores que vocês já registraram o nome, a gente consegue pegar. Mas é importante vocês fazerem aí o registro e quem está assistindo depois, comenta aí embaixo do vídeo do IGTV para a gente poder pegar o nome de vocês depois. Outra questão, a súmula 132 do TST afirma que o adicional de periculosidade não será apurado nas horas de sobreaviso, né? Então é muito comum o eletricitário fazer sobreaviso, né? A pessoa fica em casa aguardando ordens de serviço, numa espécie de plantão, né? Então, nesse caso de sobreaviso, enquanto a pessoa está aguardando as ordens de serviço, ela não está sujeita à condição de risco.
Por isso, vem a súmula 132 e fala o seguinte, olha, primeiro, o adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, integra o cálculo de indenização e de horas extras. Essa indenização aqui era antiga, indenização por tempo de serviço. Então, isso quer dizer que a periculosidade entra no cálculo do FGTS, mas vai entrar no cálculo de tudo, né? Das férias, do 13º, qualquer parcela que o empregado perceba, porque tem natureza salarial a periculosidade. Agora, por outro lado, o item 2 da súmula 132 afirma que durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. Aqui, ao contrário do trabalho intermitente, aqui eu consigo separar direitinho. Quando o empregado está na jornada normal, então aí mesmo que ele não esteja submetido à condição de risco, o adicional é devido sobre a jornada integral. Agora, no sobreaviso, eu consigo separar. Naquele horário, ele está em casa, aguardando ordens, e por isso não caberia o adicional de periculosidade. Outro ponto aqui, a gente já partindo para o final aqui do nosso material. Cabe adicional de periculosidade por exposição à radiação, né? Isso está na orientação jurisprudencial 345, porque, embora não tenha previsão legal, não está expresso na CLT a periculosidade por substância radioativa, o fato é que a NR16 trouxe essa previsão. E aí havia quem entendesse que a ANR nesse ponto era inconstitucional. Então vem o Tribunal Superior do Trabalho, na OJ 345, e diz que a exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa enseja a percepção do adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial, que é a ANR 16, ao reputar perigosa a atividade, reveste-se de plena eficácia por quanto expedida por força de delegação legislativa. Então, é legítimo que o Ministério do Trabalho fizesse aqui a previsão de que a radiação ionizante fosse situação perigosa. Agora, por outro lado, o TST julgou um incidente de recurso repetitivo em 2019, em que ele negou a periculosidade quando a situação é de exposição a equipamentos móveis de raio-x. Né? Então, um exemplo que eu constei aqui, uma decisão que eu puxei aqui da SDI, era de um médico pediatra que trabalhava numa unidade de pediatria do hospital, onde havia a situação de levar o raio-x até o quarto onde estava internado o paciente. Então, durante essa operação de tirar o raio-x por meio de aparelho móvel, né, o médico poderia estar eventualmente sujeito à condição de risco. Mas o TST entendeu que não cabe o adicional de periculosidade para essa situação. Eu destaco com vocês que no PDF, eu fiz constar no PDF a programação da Maratona TNT, que começa segunda-feira. A Maratona TNT é um evento ao vivo, online, gratuito, do Trabalho Notável, que vai envolver vários conteúdos, de nichos da advocacia, como é que eu contrato honorários advocatícios, petição inicial, teses de reclamantes para 2021, defesa, advocacia preventiva e consultiva, homologação de acordo extrajudicial, conciliação, audiência trabalhista, execução de sentença, recursos na prática. Então, muito conteúdo para vocês. A inscrição gratuita é possível fazer lá na nossa bio. Tem o link. A bio é aquela página inicial do perfil aqui do Instagram. Agora eu vou abrir a oportunidade de fazer pergunta ao vivo aqui, para quem quiser entrar. Eu vi que já tem alguns pedidos aqui, de pessoas que pediram o ingresso na live, então vamos escolher uma delas aqui, para poder fazer uma pergunta ao vivo para mim. Eu vou selecionar aqui a Luciana Figueiredo. Se alguém quiser pedir também,
Vamos ver se vai dar certo. Bom dia! Tá meio travando a internet lá. Ah, muito legal. Eu tô vendo os comentários aqui, o pessoal bem satisfeito, falando Bom dia, Luciana, tá ouvindo? Eita, parece que não deu certo. Bom dia, eu acho que não deu. Então vamos tentar aqui. Que mais? Quem pediu aqui? O, o Spavan. Então vamos lá. Sedenir. Vamos ver se agora vai dar certo. Aí quem quiser manifestar aí também eu procuro. Eu vi aqui o Wagner Caldas, eu vou chamar o Wagner na próxima. A Dani falando, o curso está sendo maravilhoso. O Fred pergunta. Às vezes a pessoa pode esbarrar aqui, pode não, realmente não ter pedido. Deixa eu ir para o Wagner aqui então, que ele pediu agora, então não tem erro. O Felipe está falando aqui, fazendo minha campanha para ministro TST no lugar do ministro Ives Gandra. O ministro Ives, eu tenho um carinho muito especial por ele, né? A gente diverge de muita coisa, é verdade, né? Mas com muito respeito, eu fiquei convocado com ele quase 4 anos no TST. Então, nós já conversamos muito sobre direito e processo de trabalho. Eu vou ler, alguém fez a sugestão, vou fazer isso, ler perguntas do chat. Quem quiser participar, manifesta aí, né? Porque eu não consegui achar aqui, deixa eu ver. A minha vai ser meio chata aqui. Agora eu vou ter que aproximar aqui, porque no computador não está funcionando. Eu não sei o que foi. Ah, é Wagner Caldas. Agora eu vi o nome aqui, deixa eu puxar o Wagner. E assim que terminar a live, vai correr um sorteio hoje e eu resolvi. Agora vai dar certo, Wagner Caldas. Eu resolvi, gente, porque pode ter alguém que queira participar ainda, né? Então, assim que terminar a live, eu vou dar uma meia horinha ainda, tá? Vai rolar um sorteio que quem quiser fazer, é tipo uma mentoria, né? A gente vai pegar uma petição inicial, uma defesa de vocês, né? De quem for sorteado, e amanhã, no final da tarde, vai ter uma live pelo YouTube, onde eu vou analisar linha por linha da petição inicial, da defesa, para dar algumas sugestões, passar alguma fita. Olha, se fizer isso aqui, fica melhor, tal. Então, bem bacana. Uma coisa que a gente nunca fez aqui no perfil. Eu faço isso no curso de recurso de revista, que eu pego um recurso de revista do aluno, faço essa análise e isso acaba gerando um resultado muito bom. Do aluno ver o que ele está errando e ver como ele pode potencializar, né, de melhorar o recurso dele. Deixa eu fazer uma última tentativa aqui. A Camila Bittencourt, aí eu não sei se eu não consegui botar o Wagner aqui, não mandei o convite, mas não deu certo. E a gente vai responder aqui. Ah, legal, a professora Jussara falando que foi bom me conhecer na pandemia. O Paulo Basílio pergunta se um pequeno gerador de energia
geraria adicional de periculosidade. Aí depende das condições, tá, Paulo? Porque pode ter, para um pequeno gerador, pode ter um risco de choque elétrico, pode ter, se for aquele caseiro, né, ou que bota numa fazenda, pode ter um grande armazenamento de óleo diesel, né? Então não tem como dar uma resposta assim muito objetiva. Dependeria de verificar a situação concreta. Vamos ver alguma outra pergunta aqui. Vamos até, agora são 8h17, até 8h30, mais ou menos, eu vou perguntar. O perfil Hassad perguntou: periculosidade por duplo tanque de combustível de caminhões cessou com a alteração da NR16? Olha, o que acontece é que o governo está fazendo alguns ajustes da NR, mas a jurisprudência vai demorar a ser alterada, né? Porque a alteração da jurisprudência é mais lenta e há algumas situações em que vai ter questionamento, inclusive, de validade dessas alterações, né? Porque se eu tiver uma questão de isonomia, por exemplo, né? Qual que é a diferença do risco de quem está carregando 500 litros de combustível no caminhão ou no tanque suplementar, né? Então essa questão não é muito certa ainda. A Ana Carolina Paz, grande abraço, a Carol está lá em Montes Claros. Começou a pagar periculosidade, fez perícia e viu que não tem. Pode parar? Olha, Carol, pode, né? Porque o adicional de periculosidade ele é considerado um salário-condição. Né? Então, na realidade, se eu constatar que não tem o adicional de periculosidade, eu posso cessar o pagamento. O único problema, o único risco que a empresa tem que pesar nesse caso, Carol, é que se ela pagar por um longo tempo, pode ter uma discussão de norma mais favorável, né? De que a empresa pagou por liberalidade um adicional que o empregado não teria direito. E se for assim, por liberalidade, eu não posso mudar porque seria uma condição contratual. É uma condição contratual que só pode ser alterada para aqueles que forem contratados depois que a empresa resolver fazer essa supressão. Seria a aplicação da súmula 51 do TST. Mas há uma forte discussão acerca dessa matéria, porque há quem entenda que o que vale aqui é a questão do princípio da primazia da realidade. Se a empresa pagou, mas constatou que não é devido, pode cessar o pagamento, né? Muito legal, alguns comentários aqui da Miriam, da Luciana Figueiredo, muito legal, fico muito feliz. Eu até recebi uma mensagem muito carinhosa aqui antes de começar a live, eu falei para a pessoa, né? Não é que a gente não pode ser vaidoso, né? Deixar se guiar apenas por elogios, né? Pelo contrário, né? Até porque eu estudo muito, eu escrevo, eu sou juiz, eu faço muitas atividades que estão sujeitas à crítica todos os dias, né? Agora, eu confesso que é muito bacana, né? A gente receber alguns elogios, né? Pelo trabalho que a gente vem fazendo, porque toma tempo, né, gente? Igual essa semana, todo dia eu levanto 5h20 da manhã, né? Para a gente revisar, para fechar o PDF direitinho para vocês. E não estou falando aqui de contando vantagem, nem reclamando sofrimento, não. Pelo contrário, estou super feliz, ainda mais com a participação, o engajamento que está tendo no evento. Mas é muito, muito legal a gente ter essa troca de energia, isso dá muita vontade, né, da gente ver que está fazendo muito sentido, né, acima de tudo isso, né, que está fazendo sentido a gente estar aqui com vocês, né, um grande abraço para a Andréa Serpa, querida amiga. Andréa Serpa, eu não canso de indicar, viu, gente? Sigo a página da Andréa, fora que ela está produzindo conteúdo jurídico, né, quem quiser, inclusive, fazer contato comigo, eu abri uma nova página, que é o Painel Trabalhista, e nessa página eu estou replicando. Tá. Eu estou replicando
conteúdos produzidos por advogados e professores, né? Então, quem estiver produzindo conteúdo e quiser participar lá do painel trabalhista, me manda um direct, né? A Andréa Serpa mesmo é uma que não foi ela que mandou, eu que convidei, porque o conteúdo dela é relevante, não só na parte jurídica, mas ela dá umas dicas muito massa de quem quer postar no Instagram, as ferramentas lá que a situação depende muito da forma que o médico trabalha, né? Então, o volume de pacientes, se existe realmente, até pela distância que o acompanhante do médico fica na hora do exame, né? Tem vários fatores que vão ser levados em consideração para saber se tem ou não tem, né, a insalubridade. Dependeria sempre de perícia. Deixa eu ver aqui quem mais. Legal, Rosália está falando aqui, o curso está sendo incrível, muito legal. Ana Exposita, daqui a pouco eu vou no correio, viu, Ana, para despachar a sua caneca, muito legal a gente poder estar disponibilizando isso. O Rodrigo Neves, que o curso está top. Ainda tem jeito de entrar, viu, gente? Se quiser indicar outras pessoas para entrar, vamos embora, porque quanto mais gente, melhor. A Marine pergunta uma questão interessante. Professor, num processo, o reclamante não compareceu na perícia. Se for uma perícia de periculosidade, não tem problema nenhum, tá, Marine? O único problema é aquela coisa, né? Se o reclamante não comparece, né, acompanhado do cliente, justamente para que ele possa fornecer subsídios também. Então, se um preposto lá, um gerente ou um funcionário, é hora de o reclamante estar lá, vocês ponderarem com o perito, olha, tem uma circunstância aqui, que acontecia isso, isso e isso. Então, o perito, ali na hora, ele pode conferir uma determinada situação e evitar, portanto, um revés. Legal, a Maria Alice está dizendo aqui, incrível, professor, como você organiza o conteúdo de forma abrangente e super organizada. É claro, também pelo fato de que eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Quando eu comecei a dar aula, o pessoal só passava bucha para mim, gente. Então, eu lembro que eu entrei no IDP, né, que é um curso fantástico lá em Brasília, e me botaram para dar, assim, execução de contribuição previdenciária, execução contra a massa falida. Aí um outro curso de pós-graduação me chamou para eu dar aula de direito coletivo e processo coletivo do trabalho. Eu não tinha aula nenhuma preparada, né? Outro curso me chamou para dar aula de segurança e saúde no trabalho. Então isso acabou que foi muito bom, que eu nunca que a gente mais facilita a gente ter o material. É muito legal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A mais. Não, aqui parou no chat. A Maria Madalena pergunta: poderia falar sobre periculosidade nos contratos de aprendizagem
e ou estágio para maiores de 18 anos, se aparecem ações nesse sentido. Olha, o que que acontece? Havia uma certa discussão se o aprendiz pode ou não pode atuar em atividade insalubre ou perigosa, tá, Maria Madalena? Mas não tem nenhuma restrição legal. A única coisa que vai ter a restrição é que eu não posso ter um menor de 18 anos trabalhando em atividade perigosa ou insalubre. Mas, de todo modo, se ele trabalhar, ele vai ter direito ao adicional respectivo. Né? Talvez isso tenha formado na cabeça das pessoas esse tipo de restrição. Agora, se eu contrato alguém numa função, vamos imaginar que um aprendiz numa destilaria, né, que eu vou sempre ter aprendizagem naquelas funções que demandam que eu tenha capacitação profissional. Então, contratei um aprendiz na destilaria. É normal que ele vá estar sujeito à condição de perigo, né? Porque o local tem risco de explosão. E para ele aprender o ofício, claro que eu vou ter um cuidado redobrado, porque ele está numa situação de aprendizado profissional, mas é possível colocar ele em situação de periculosidade sem problema nenhum, tá? Aí alguém pergunta aqui, a Rose Miriam, operador de caldeira tem direito ao adicional, né? Olha, geralmente vai dar insalubridade, embora a caldeira tenha risco de explosão, mas o risco de explosão dela é pelo calor excessivo, ela não tem material explosivo, né? E por isso, geralmente, vai ser com adicional de insalubridade pelo calor, se for o caso. Ah, legal, o Fred já está fazendo aqui a hashtag de que a sua petição seja analisada. Vamos ver aqui. Vou ver só se tem mais alguma pergunta e aí a gente encerra por hoje. Ah, legal. A Suzy faz uma pergunta muito, muito boa. No caso de eletricidade, é necessário analisar se está energizado ou não no momento das atividades do trabalhador? Sim, porque eu posso ter determinadas situações em que o trabalho é feito sempre com linhas desenergizadas. Por exemplo, alguém que está participando da construção de uma ampliação de rede elétrica, né? Então, se aquela rede na qual ele está trabalhando, ela está desenergizada, não vai ter o risco de perigo, não vai ter o adicional de periculosidade, tá? Então, vai ter essa distinção, sim. Então, no curso Expert em Recursos de Revista. Dia 8 de fevereiro, a gente vai abrir a turma 6. E hoje eu vou fazer um comunicado para as turmas do Expert de Revista, que no sábado agora são aulas aqui. Bom, gente, eu vou encerrar a live aqui, tá? Então, daqui uma meia horinha eu vou fazer o as pessoas que vão participar comigo da atividade da análise técnica da petição inicial e da defesa, tá? Eu vou demorar uns minutinhos para desligar aqui, porque eu vou ter que gravar o chat aqui do computador, do celular, porque o computador realmente blefou nesse ponto, me deixou na mão.